Olá a todos. Estou a gravar este vídeo porque tenho seguido em algumas redes e também na televisão a devastação destas tempestades que estão a ocorrer desde 28 de janeiro, se bem que também já tínhamos tido algumas chuvas fortes o ano passado, mas nada comparado. Hum, para quem está a ver este vídeo, sabe que eu não faço vídeos constantes. No entanto, para o meu círculo mais pequeno, tenho partilhado algumas coisas no sentido em que já haveriam alguns avisos, não propriamente para Portugal, mas para o mundo, uma regra geral. Há muita coisa a ocorrer nos bastidores e não é isso que importa neste momento. O que importa é que nós somos seres humanos e pela nossa decência de querer batalhar pelo que é certo, pelo que é bom, pelo que é correto e pelo que está bem, está a fluir e que somos maravilhosos, nem sempre isso bate certo com a realidade que nos toca como um todo, como uma comunidade. O que eu quero dizer é que, apesar de sermos um país pequeno, um país de paz, um país que tem muita gente de bom coração, que sabe distinguir o que é bom do que não é bom, que sabe estar entre os seus. Contudo, todos nós temos um pecado, chamemos-lhe assim, ou outro nome qualquer, mas a verdade é que é esta a parte do ser humano que eu estava a falar. Nós temos várias conversas, muitas das vezes, que somos pessoas evolutivas, somos seres evolutivos, como é óbvio, e seremos sempre. Esta não será de todo uma altura para que isso esteja a acontecer. Contudo, a maneira em que isto está a afetar cada um à sua forma e em cada espaço no globo inteiro, vai tocar mais forte nas suas raízes, no que podia ter feito, no que poderia ter sido. O vídeo aqui não serve para atacar ninguém, nem para que a gente possa chover no molhado. Porque a verdade é que o planeta Terra está aqui, nós vivemos nele, a Mãe Natureza fala de diversas formas, e embora sejamos causadores em muito boa parte do que isto tenha acontecido pelo mundo, não somos os únicos a sofrer, como é óbvio. Os Estados Unidos também neste momento estão a atravessar crises extremamente gigantes sobre este problema também de temperaturas muito baixas, cheias e tudo e mais alguma coisa que pode acontecer. Outros países também, a Espanha, a França e por aí fora, estão todos a sofrer de uma maneira ou de outra sobre esta agenda planetária que estamos influenciados de há uns anos para cá da questão climatérica. Somos culpados nisso apenas, não como singulares, embora sejamos todos um, mas que temos tendência que agora gostaríamos de procurar responsáveis. E aqui gera bastantes conflitos porque isto toca em várias partes. É uma reestruturação interna. E da mesma forma como toca a mim como ser humano, embora não consiga ajudar com mais nada atualmente, a não ser partilhar alguma coisa que possa iluminar o que quer que seja noutras almas que estejam a ajudar mais no terreno. A verdade é que todos nós passamos por diferentes fases na vida, onde umas vezes estamos muito bem e outras vezes estamos muito mal. Quando estamos muito mal, é algo que nos faz mover para a frente e que nos faz querer ir buscar soluções. Quando
Quando não temos nada disso e a vida nos sorri, a gente vira costas. É muito fácil virar costas. E esta é a parte que é de sermos humanos. Contudo, não é fácil até produzir bem o que é que eu quero dizer, não é? Porque eu sinto à distância o desespero que é de não ter ajuda e de não poder ajudar. Mas também sinto que se eu não fizer nada, se eu não falar o que eu tenho cá dentro, mesmo que ainda não solte um raciocínio completo, mas que toque em alguns pontos que possa fazer sentido para algumas pessoas, é o mínimo que eu neste momento posso fazer. E sei que todos nós somos muito criticados e somos críticos, ao fim e ao cabo, uns dos outros, e mais uma vez é humano, portanto. Enfim. Se poderíamos culpar alguém como o governo, isto ou aquilo, a verdade é que já é mais do que nua e crua que uma coisa é certa. Não estamos a jogar a favor de sermos comunidade. Estamos a jogar a favor de que cada um salve-se por si e o outro não importa. Por isso, venho aqui deixar um quê que possa talvez fazer sentido ou iniciar um rastilho de pólvora em que possa fazer sentido para muita gente, incluindo as empresas, primordialmente. O sentido de comunidade é agora, não é no futuro, não é há 500 anos atrás, não é na Segunda Guerra Mundial, não é nada em específico. O sentido de comunidade é um verbo que deveria de existir constantemente. É muito difícil para qualquer idoso ou qualquer jovem ou qualquer outro que está no meio destas todas as gerações que existem, que possam olhar uns pelos outros, porque não há este sentido de comunidade. A comunidade só surge no momento em que estamos enrascados. É aquilo que nos move, é aquilo que nos mostramos, a nossa essência, as nossas verdades, as nossas ideias ou ideais, ou seja, o que for, certo? Porém, quando tudo está bem, não mostramos tudo. Eu, meia culpa. Também não mostro tudo. E a verdade é que, exatamente por não conseguir chegar a poder estar à vontade de poder mostrar mais coisas, então percebam o sentido e urgência a que nós precisamos ser comunidade. Quando eu falo de comunidade, não é mostrar o que se passa só entre 4 paredes, ou entre 5, ou entre 6. Comunidade é um sentido em que não importa se é irmão de sangue ou se não, é que nós estamos aqui uns para os outros e existimos todos no mesmo planeta, falamos a mesma língua, ou outras, mas que nos entendemos com tradutores. Já temos tanta coisa, tanta informação, é uma chicoteada atrás da outra de tanta informação. Mas esta, de sermos uns para os outros e estender a corda e fazer com que o outro estenda a mão e segure a corda e passe a corda como testemunho para que cada um segure a mesma corda, não. Aí sim poderíamos envolver o governo, ou o que quer que vocês queiram dizer. Mas a verdade é que a força começa do nosso lado. E se nós tivermos muito mais força de nos unirmos, como antigamente éramos se calhar muito mais unidos, ou pelo menos havia um glimpse ali, uma amostra do que poderia ser a vizinhança, não é? É nessa amostra que eu quero que vocês se recordem para que possamos estender a mão uns para os outros. Não só a nível de negócios,
mas também a nível de urgências, a nível de civismo, a nível de estarmos bem, não só psicologicamente, emocionalmente e por aí fora. Estamos a passar momentos muito críticos em muitas vertentes, não é só a questão das chuvas, as cheias e por aí fora. Estamos a passar a níveis financeiros extremamente graves, mundialmente falando. Em Portugal é uma coisa ridícula que tem vindo a acontecer e estou aqui desde 2019 e posso dizer que, meu Deus, coisas absurdas que se podem ver por aí. Não é que a gente não tenha sido avisados, claro que sim, mas uma pessoa só a pensar e achar e seja o que for, não ganha força. Convenhamos que se fôssemos mais pessoas a fazerem reuniões em vários pontos do vosso concelho, para começar, porque se vocês multiplicarem tudo isso para o resto do país, imaginem quantas pessoas não iriam umas falar com as outras e expor as suas opiniões e perceber até que ponto é que nós estamos em pé de meia uns com os outros, ou seja, ao mesmo nível, a acompanhar as informações uns dos outros. Não. Porquê? Porque existem pessoas que ainda não estão neste patamar de consciência própria. Há muita gente que vai criticar isto à força toda e vai chamar nomes e vai empurrar e vai criticar tudo. Tudo. Mas essa pessoa, ela nem sequer tem consciência de onde ela está. Ela vai simplesmente gritar com todo o seu ego, em boa força de pulmão, e mandar-nos para trás com patadas, com tudo e mais alguma coisa, em que não quer saber de nada, e que nos chama nomes e que nos expulsa de tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade é, todos nós precisamos de todos. Se não fosse um pai e uma mãe, nem tu nem eu estaríamos aqui. Mesmo com ou sem eles, atualmente, sou eu que neste momento estou aqui a falar e que já não os tenho. Mas para quem ainda os tem e para quem tem tanta outra família que pode contar e que pode falar e que pode dar a mão, porquê que nós não podemos fazer o mesmo? Porquê que nós não podemos reconhecer que há coisas mais prioritárias que outras? E que se calhar, se avançarmos muito mais nesta direção, começamos realmente a abrir os olhos para quem realmente gostamos. E não só, para quem realmente gostaríamos de ver lá a cuidar desta comunidade. Aí estaríamos a pensar naquilo que eu mais prezo dentro daquilo que eu ainda batalho nos meus trabalhos espirituais e tudo mais, que é valor pessoal. Os valores estão muito esquecidos. Os valores existiam até por palavra, o sentido da palavra valia. Era a letra, antigamente. O ato de pagar alguém. Era um valor. E os valores da comunidade perderam-se, mas ganham-se nestes momentos de piores catástrofes que a gente possa imaginar. Mas vocês querem que seja só em catástrofe? Porque é que, se calhar, abrir um bocadinho os nossos corações, aceitar que, observando, ir passo a passo, é assim que se constroem não só amizades, mas a grande comunidade. Então, este é um apelo para que vocês possam depositar os vossos olhos para que as empresas, por exemplo, aliás, eu já vou rematar esse assunto, mas quereria que vocês deitassem os olhos sim a este site que é www.tempestadsos.com, em que em espaço de dias pôs um site a andar com um logotipo, com um branding completamente inteiro e rápido, preparado para receber pessoas que pedem ajuda
e aquelas que querem ajudar. De uma maneira ou de outra, estão a angariar N pessoas, que já são milhares, segundo consta. E hoje estamos a 6 de fevereiro, que é a primeira vez que eu estou a pôr em prática aqui algumas palavras e o vídeo vai estar imensamente grande, mas eu não quero saber. Eu quero partilhar e vou deixar este vídeo aqui no YouTube para vocês poderem talvez ver as partes que são mais cruciais e sim, claro, vão até elas porque é isso que importa. A verdade é que deem os olhos nesta empresa. Não é a única, claro que não, mas há muitas a juntar-se a ela e que há muitos pontos do país. Não queria mencionar a Caritas nem nada disso, mas pronto, acredito que há outras aí que também estão a reunir pontos estratégicos para que haja informação a ser circulada e, além disso, bens a serem deixados com eles para poder distribuir. A verdade é que, com este exemplo, e agora sim vou rematar para a questão das empresas, que era o que eu queria dizer no início, era quando é este sentido de comunidade, imaginem assim, as empresas já existem em vários setores. Vamos pôr as primordiais, que é água, luz, gás, por aí fora, as bases. É como se fossem os alicerces de uma casa. Se todos nós nos juntássemos como comunidade, a própria empresa trabalhava para essa comunidade. É como se houvesse um computador maior, e isto já existiu no passado, mas pronto, não vamos abranger agora esse assunto. Mas imaginem um grande computador central onde estas empresas estavam a trabalhar para esse computador, para que a comunidade se informasse, se aproximasse em tempo meramente real do que está a acontecer, não só com o planeta, mas da sua região, do seu espaço e como ajudar. Nós estamos extremamente limitados no globo. Não digo que não haja sítios diferentes, mas que no globo, numa maior parte do sistema, está montado em que cada um compra o seu espaço de terra. E a partir do momento que a gente perde essa terra, quem é que nos dá outra? Se nós temos um empréstimo ao banco, vamos continuar a pagar essa terra e depois, mesmo com ajudas, mesmo com moratórias, mesmo com isto, mesmo com aquilo, o que é que se faz? O que é que uma pessoa acaba por acontecer? É difícil nos pôr nos pés destas pessoas. Então, para que isso não estrague mais as nossas situações e que a gente entenda que tudo passa, é um facto, entendamos que a casa é onde a gente mora, sim. É onde a gente se sente bem cá dentro no nosso coração. Mas ainda maior é quando existe uma comunidade em que abre mão de um espaço para nós dormirmos e que provavelmente essa própria pessoa que é dona daquele espaço vai dormir noutro sítio e por aí fora e andamos assim. Mas o que eu quero dizer é que estas empresas poderiam também olhar para este site como espaço de comunidade, como se fosse uma plataforma só central. No entanto, que conseguíssemos fazer disso sustentavelmente para que não houvesse qualquer luz que faltasse e que não houvesse informação disponível. Que houvesse empenho noutras direções, que finalmente a gente olhasse para o planeta como deve de ser e que em vez de as empresas olhassem para um crescimento de dividendos e capitais e tudo ficar mais caro e esta roda viva nunca mais acaba, é um pescadinho de rabo na boca. Então aí era uma economia circular. A empresa distribui para esse computador central, que ao fim e ao cabo está de livre acesso para toda a gente, de uma forma mais natural, que aqueles que já são e estão a par de novas tecnologias sabem do que é que estou a falar, portanto não vou explicar essa parte aqui. Compete a quem de direito que sabe e empenha-se nesse sentido, que vá à frente. Estou-lhe a dar este sentido de urgência, vai à frente com a tua ideia, não importa, pede ajuda. Neste momento é por investidores, sim, é ironicamente, sim, é assim que se começa, mas a partir do momento que se faz o pitch correto, há pessoas que vão aderir.
como esta tempestade SOS. Caramba, é preciso pagar um site deste calibre. E o site está cada vez maior. O espaço que é necessário só para arrecadar a informação que lá está é gigante, muito provavelmente. Ao longo destes dias está cada vez maior. E quem é que paga tudo isto? Então, as empresas a distribuir de volta à comunidade, vamos pôr assim, e fazer com que elas existam, dando postos de trabalho na mesma, e nós termos este espaço todo interagido connosco, a perceber que nós fazemos todos parte de um planeta, de um espaço comum, aí sim os valores começam a solidificar. Porquê? Porque estas é que são as fundações corretas de um bom sistema. É como montarem uma casa, prepararem o terreno, verificarem se o terreno é propício a ter esta montagem toda por cima, entendem? Então é avaliar todas estas questões e pedirem ajuda uns aos outros. Eu gostaria muito de que este poder de comunidade existisse mais. Eu tenho coisas para doar e não há pessoas para arranjarem um tempinho com a sua carrinha. Caramba! É uma questão de combustível. Vamos lá, vamos um bocadinho, meia-meia, ou mais pessoas querem vir, vão ajudar, vão descarregar, vamos todos. Tenho coisas para dar e não dá, eu não tenho como dar para lá. Mas é muito importante que a gente entenda o seguinte. Vamos ser sempre humanos. Que se hoje estamos a ajudar, na mesma voltamos a casa e acendemos a televisão e temos um direito de escolha. Mudar para outro canal, ter um sentido de que a vida continua, o que é verdade, mas que também não é possível julgar essa pessoa nesse sentido. Portanto, aquelas pessoas que estão aflitas podem pedir ajuda de todos os outros. É claro que nem todos vão ajudar. E esta é a real verdade do mundo. Mas aqueles que conseguem e estão disponíveis, força. Vão, ajudem, mexam-se. Espero que tenha feito algum sentido. O poder de comunidade é aquilo que neste momento mais importa. Até à próxima.